meus queridos irmãos, paz e bem da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Que prazer, que alegria imensa poder estar aqui com vocês em mais um podcast do Embaixador. Desta vez, o objetivo nosso é conversar sobre o ser músico. Muita gente me vê tocar, me vê cantar aí nas folias de reis e com certeza deve ter a dúvida, a inquietação de saber, mas de onde isso surgiu? Bom, claro que o nosso tema vai esbarrar em folia de reis. Não tem como eu dizer sobre o meu ser músico sem falar, é claro, das nossas queridas folias e também do Reinado do Rosário. Bem, é verdade que eu toco sanfona há mais ou menos uns 14 anos, e tudo isso começou graças ao reinado, e a folia também. Como eu já expliquei no podcast anterior, Reinado do Rosário é a festa de louvação a Nossa Senhora do Rosário, que é muito tradicional aqui na minha região, e em muitos lugares também é conhecida como congado. Por outro lado, a folia de reis já é mais difundida por todo o território nacional, em muitos lugares também é chamado de reisado. Então, eu sempre participei, desde muito novinho, desses dois movimentos. Imaginem, pessoal, que o meu avô se chamava Fifi. Ele era de Lamounier, uma comunidade aqui ao lado de Itapecerica, e lá ele era um dos responsáveis pela festa do reinado. Ele era capitão suplente da festa, ou seja, era um dos coordenadores. E desde muito criança, lá na casa dele, eu me lembro de ver os ternos de reinado, indo fazer visitas, também os meus familiares se vestindo como festeiros, e com isso a presença do reinado nas nossas vidas sempre foi muito marcante. Então eu era ainda um moleque aí de, 7, 8 anos de idade, via o pessoal no reinado e ficava encantado. Confesso até para vocês que a minha mãe tinha um pouco de resistência em me deixar participar. Mas a verdade é que sempre que eu via alguma brecha, principalmente nos momentos em que os ternos paravam, ou para descansar, tomar uma água, comer, eu ficava ali pertinho dos instrumentos, namorando cada um deles, em especial o acordeon. Mas, puxando um pouco mais atrás na linha do tempo, eu queria contar para vocês como é que começou o meu ser músico. Hoje eu tenho 28 anos de idade e desde que eu ainda era muito menino, me lembro de estar envolvido com música, graças também ao incentivo dos meus pais. Acontece que, como a minha família, do lado da minha mãe, é lá de Lamounier, e nós sempre tivemos uma ligação muito especial com aquele lugar, sempre aos domingos, nós íamos almoçar na casa dos meus avós. Então, depois do almoço, ficávamos lá mais um período de tempo, e por vezes acabávamos indo também à missa lá na igreja de Lamounier. É bonita essa história porque sempre tinha no coral da igreja uma irmã de caridade chamada Maria Lúcia, que tocava muito bem seu violão e cantava. E o sonho da minha mãe era me ver tocando com a irmã Maria Lúcia. Então ela me colocava sentadinho lá perto da irmã, e às vezes a gente ficava conversando, eu olhava com aquele olhar de admiração para ela. E minha mãe resolveu comprar um violão para mim e me colocar na aula. Isso eu tinha meus 6 anos de idade. Acontece que até pelo fato de ser muito menino à época, foi muito dificultoso para mim. Tolerar a aula e aprender violão era quase impossível. Mas é interessante que eu lembro direitinho da primeira música que o professor Cosias tentou me ensinar. Se chamava A Perpétua. Se a Perpétua cheirasse, seria a rainha das flores. Mas como a Perpétua não cheira, olê, não é a rainha das flores. Era mais ou menos assim.
Gente, o meu braço nem alcançava os capotrastes do violão. Então, foi meio que uma primeira experiência, porém frustrada. Disto, depois de eu desanimar da aula de violão, a minha mãe, então, resolveu me colocar na orquestra. Aqui em Itapecerica também é muito forte a tradição das bandas líricas de música. Principalmente por causa da Semana Santa, dos eventos religiosos. Então, essas bandas aqui, além de serem muito antigas, são muito presentes, muito fortes. Itapecerica é considerada aí num cenário estadual e até nacional como celeiro da música. Daqui já saíram vários e vários músicos. Então, minha mãe me colocou na aula de música para poder estudar trombone. Comecei, então, com bombardino, porque na banda não tinha mais trombone. E depois, quando houve uma vaga, me passaram para o trombone de vara. Comecei a tocar, a participar, mas o meu coração sempre quis outra coisa. E me lembro muito bem de uma dessas ocasiões em que eu já estava participando de Folia de Reis, mas tocava mal o meu violãozinho. Eu vi a sanfona e me apaixonei, o acordeon, né? Acontece que eu tinha lá meus 11, 12 anos, quando comecei a cantar Folia de Reis, quando comecei a seguir, né, as outras folias aqui. Então, nisso, eu via a sanfona e ficava encantado. Daí, nos momentos de pausa, eu pedia para o pessoal, me ensina isso, me mostra como que é aquilo. Dali, pouco tempo, estava eu já tocando sanfona na folia. E isso eu nem tinha ainda fundado a Estrela de Ouro. Participava da folia do Gretaculf, da Sociedade Renasceriana, e também da folia dos Elias, né? Sempre estava com eles. E nisso eu já começava a praticar acordeon. Certa vez, me lembro muito bem também, minha mãe recebeu um dinheirinho e eu pedi ela, mãe, me dá uma sanfona? Isso eu tinha uns 13 ou 14 anos. Ela falou, dou, meu filho, mas acho que foi a coisa que ela fez que ela mais se arrepende na vida. Lembro, era uma Todeskine, 48 baixos, modelo costela de vaca, uma sanfona que já devia ter seus 60 anos de idade já, e ela comprou essa sanfona para mim. Comecei a praticar e não dei mais sossego para ela. Era todo dia, desde quando amanhecia até quando anoitecia, estava eu com aquela sanfoninha 48, tocando, errando, praticando, mas com uma vontade enorme de aprender. Então, depois que comprei essa sanfona, que a minha mãe me deu de presente, realmente as coisas começaram a fluir. Passei a estudar acordeon, a aprender técnicas, a me aprimorar, e a grande vantagem que eu vi era de poder tocar na folia no reinado. Apesar de que, no reinado principalmente, eu sempre estive como capitão. Desde quando eu entrei muito novinho ainda, eu já comecei a cantar de capitão. Mas, se precisasse de sanfoneiro, ali eu estava disponível. Então, depois dessa sanfona 48 baixos, eu adquiri uma outra, e outra, e outra, e outra, assim sucessivamente. Bom, mas por que eu resolvi gravar um podcast contando a minha história como músico? Porque, pessoal, hoje eu trabalho com música também. Até, se vocês forem olhar, de profissão, eu sou gerente comercial. Mas sempre aos finais de semana, estou eu tocando sanfona com os shows que a gente faz. Eu tenho uma dupla que se chama Hélio Júnior e Luiz Otaviano, HL. E hoje a gente toca bastante, graças a Deus aí, principalmente depois desse período da pandemia, nós voltamos com gás total, estamos fazendo muitos shows. Mas eu devo muito disso, do que eu sou hoje como músico, ao fato da Folia de Reis e do Reinado terem sido os precursores que abriram portas para que eu aprendesse o acordeon. Como eu disse para vocês, eu já tocava outros instrumentos, estava aprendendo ali o trombone, o violão,
mas ainda não tinha achado o meu lugar, o meu instrumento. E fui ver o que realmente era através do reinado e da folia, que é a sanfona. Acho importante contar para vocês também de que acordeon, que a gente chama popularmente de sanfona, é um instrumento importante demais numa folia de reis, num terno de reinado. Terno é o grupo, né, que participa ali do congado. Muitas das vezes pode ser um catupé, um moçambique, um vilão, um marinheiro. E recebe, né, de uma forma geral, essa denominação de terno ou corte, ou ainda o nome de guarda. Isso varia conforme a região também. Mas o que eu estava dizendo é que a sanfona é um instrumento muito presente nesse tipo de movimento, de manifestação. E até poucos anos atrás, principalmente os ternos de Moçambique não utilizavam sanfona. Depois, esse instrumento veio sendo inserido aos poucos e ganhou espaço dentro do terno, ganhou destaque e importância, porque, de fato, ele preenche muito o campo harmônico ali daquela composição que está sendo tocada. Em miúdos, falando no bom e claro português, a sanfona ela realmente traz mais melodia, mais harmonia ali para a música, né? Apesar de parecer simples, como uma toada de Moçambique, por exemplo, quando tem uma sanfona, ela inclusive instiga a afinação do pessoal que vai cantar. Pois bem, então eu aprendi sanfona dessa maneira, aos poucos eu fui estudando, fui me aprimorando. Hoje ainda faço questão de tocar, principalmente lá na minha folia Estrela de Ouro, para louvar esses três aqui, que são os meus padrinhos, os Reis Magos, e também porque eu até tenho outros sanfoneiros na folia, mas gosto particularmente de embaixar e de tocar sanfona. No reinado, hoje em dia, eu até não toco muito mais. Isso porque, como eu canto muito de capitão, quase não me sobra tempo para tocar. E, além disso, né, nos shows e tudo mais, eu hoje trabalho com a sanfona e tenho uma gratidão enorme a Deus, ao universo, aos Reis Magos, à Senhora do Rosário, por terem me feito músico que eu sou. Eu falo que instrumento musical é um grande exercício. E, inclusive, estudos médicos comprovam de que quem pratica música, né, acaba desenvolvendo partes do cérebro que outras pessoas que não praticam acabam não desenvolvendo. Então, é realmente um exercício muito legal. Bom, o nosso podcast hoje vai ser mais curto. Eu queria era tratar mesmo dessa minha historinha de ser músico e dizer o seguinte: papais e mamães que estão assistindo este meu vídeo, vocês também que são aí a garotada, a nova geração que está surgindo, não deixem de incentivar e de se sentirem incentivados a aprenderem a tocar instrumentos. É muito bom, galera. É um negócio que tanto serve como terapia, quanto também pode te trazer frutos até financeiros. Eu até comecei esse vídeo tocando sanfona e fazendo alguns arranjos do Xodozinho, sanfoneiro do Ginigeno. Para quem não sabe, inclusive, Ginigeno é natural de Itapecerica, daqui da minha cidade. E hoje eles têm uma carreira de fama nacional, são muito conhecidos, são muito famosos, mas nasceram aqui, nesse celeiro da música. O Xodó, além de um grande sanfoneiro, um espetáculo de sanfoneiro, ele também é embaixador de folia. E posso até deixar aqui para vocês verem um link do Xodozinho tocando e cantando folia de reis. É muito bacana. Ele faz assim como eu. Pega a sanfona e canta de embaixador. Então, é um exemplo, é uma referência para nós, né? Porque além desse sucesso estrondoso que eles já fazem, ele ainda continua mantendo a sua raiz, que é de ser folião de Santos Reis, né? O Belchor Xodozinho. Inclusive, olha que legal, ele tem nome de rei mago. Ele se chama Belchor, né? E o apelido Xodozinho. Bom,
Deixo aqui o meu abraço para vocês. Esse foi mais um episódio do nosso podcast. E peço, vocês que querem aí me ouvir falando de algum tema em específico, mandem sugestões que eu faço questão de, se estiver no meu alcance, claro, falar e conversar com vocês nesse bate-papo aqui do nosso espaço podcast do Embaixador. Forte abraço, fiquem com Deus e vamos à luta sempre. Até o próximo vídeo.